Olá, muito boa tarde. O programa Eclésia está hoje em Coimbra. Viemos ao encontro da doutora Margarida Teixeira, médica oncologista que trabalha aqui no Instituto Português de Oncologia, na cidade de Coimbra, precisamente quando se completa um ano neste estado pandémico que o país enfrenta, com todas as consequências que daí derivaram para a vida de todos os portugueses, mas de forma muito particular para a vida dos profissionais de saúde. Doutora Margarida Teixeira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui no programa Eclésia. São 12 meses, não foram 12 meses, são ainda 12 meses, não estamos ainda no fim desta crise e podemos dizer que o Serviço Nacional de Saúde foi posto à prova, mas os profissionais de saúde vivem ainda por estes dias momentos complicados e também eles de prova naquilo que é a sua profissão. É verdade, foi um ano diferente de todos os anos que eu já tinha vivido como médica, e o que eu posso realçar é a unidade. Esta unidade de todos os profissionais de saúde. Eu vou falar mais propriamente em relação aos médicos que arregaçaram as mangas, no princípio com muito medo. Nós não sabíamos o que era isto, que tipo de doença era esta, não tínhamos meios, mas arregaçámos as mangas, estivemos na linha da frente a cuidar os doentes. Muitos de nós, e eu vi isso, vi médicos a ficarem doentes, vi médicos a entrar eles próprios com a doença nos cuidados intensivos. Felizmente, na minha zona, no meu local de trabalho, todos esses médicos já hoje estão recuperados, mas em nenhum momento nós pensámos em desistir, não é? Portanto, este vírus tem uma coisa boa, nós não sabíamos o que é que daí vinha, mas continuámos sempre a dar o nosso melhor com os meios que tínhamos. Recordo que nós no início tínhamos muito poucos meios e foi aí que nós fomos infectados. E depois todas as consequências que aí veio. Portanto, o Sistema Nacional de Saúde ficou essencialmente vocacionado, digamos assim, para os doentes Covid. Mas eu trabalho numa área que são os doentes não Covid. E o que eu posso dizer é que nunca como este ano eu vi doença oncológica avançadíssima, coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Hoje os doentes chegam numa situação de cancro à flor da pele, portanto, grandes massas cervicais, grandes lesões na cavidade oral, grandes lesões na face. Porquê? Porque com medo, as pessoas tinham medo, não iam aos médicos e portanto, quando depois aparecem no Instituto Português de Oncologia, têm uma doença oncológica muito avançada. Portanto, são as senhoras que não houve praticamente rastreio do cancro de mama, não houve praticamente rastreio do cancro do colo do útero, não houve rastreio coloretal e então as pessoas aparecem em situações já com a doença muitíssimo avançada. E isto eu já não via há vários anos, não é? Quer dizer, eu estava habituada a ver lesões iniciais, praticamente vindas dos rastreios. Hoje não, com a pandemia houve um retrocesso, não é? Nós voltámos ao tempo em que praticamente as pessoas, ao chegar ao Instituto, tinham a doença toda já em vários órgãos. É isso, neste momento, aquilo que nós vemos. Quer dizer, as pessoas chegam com a doença em vários órgãos, generalizada. Doutora Margarida Teixeira, este período chegou a defini-lo pessoalmente como um combate para os profissionais de saúde? Foi mesmo um desafio nesse sentido? Sentiu-se uma autêntica médica soldado numa situação de exercício de medicina completamente alterada? Completamente alterada e muito difícil. Uma das coisas que eu não vou esquecer neste tempo foi ter tido doentes. E não foi mais, e não foi um nem dois, foram vários doentes que morreram em casa sozinhos. Tinha pessoas na minha agenda em que eu começava a contatar e do lado de lá via uma voz de alguém familiar dessa pessoa que me dizia: olha, o meu pai morreu em casa. Olha, o meu pai morreu em casa e morreram com falta de cuidados. Quer dizer, falta de cuidados, nomeadamente no alívio da dor,
com dor severa, pessoas que morreram no domicílio com asfixia, pessoas que morreram no domicílio com grandes hemorragias. Ou seja, isto eu nunca mais vou esquecer. Foi daquilo que mais me marcou nesta pandemia. Nós não conseguirmos chegar às pessoas. Porquê? Porque não havia ninguém para chegar. Não havia profissionais para chegar. E as pessoas estavam também isoladas, sem família. Porque os familiares, entretanto, também deixaram de aparecer na casa dessas pessoas que estavam doentes. E o facto de ter tido doentes a morrerem sozinhos, fez-me pensar na precariedade dos cuidados ao domicílio em pessoas com doença avançada. E algo que já se notava antes da pandemia, portanto, nós temos muito poucos profissionais dedicados a esta área, mas agora a pandemia agravou estas necessidades. Para os profissionais de saúde, todos à partida, quem sai da faculdade, quem opta vocacionalmente pelo estudo da medicina, já admite que um dia possa estar numa situação limite, mas nunca ninguém tinha experimentado, pelo menos o grosso da maioria dos nossos profissionais, esta experiência... Da medicina de catástrofe. Da medicina de catástrofe, exatamente. Acaba por ser sempre uma aprendizagem, acaba por existirem sempre aquisições neste contexto de tragédia. E entre as equipas, entre o relacionamento de profissionais, conquistou-se também muito, nomeadamente na relação entre eles. Não é? Houve, sem dúvida, entre nós uma grande união, como eu já disse há pouco. Mas houve coisas muito boas durante a pandemia e está a acontecer. É que nós estamos a ter muito menos infecções hospitalares. Porquê? Porque nós melhorámos imensíssimo a nossa higiene. Nós agora lavamos muito mais as mãos. Nós passamos a vida a higienizar, a limpar. E tem-se notado. Há cada vez menos infecções por bactérias hospitalares. Na população, a incidência de gripe também baixou. Também baixou, não é? O uso da máscara também nos protegeu. E dentro do hospital houve realmente uma diminuição das infecções ditas hospitalares. Isto revela que nós não cumpríamos à risca as normas da Organização Mundial de Saúde, que nos apelava a termos as mãos limpas. Foi preciso vir uma pandemia para nós termos mais essa consciência de que devemos lavar as mãos muitas vezes ao longo do dia. Entretanto, o que também se descobriu era que o Serviço Nacional de Saúde, que era muitas vezes apontado como um luxo que nós tínhamos, não é? Nomeadamente, e recordo aqui, Fundo Monetário Internacional, era quase um carro de luxo que nós não podíamos alimentar, revelou-se, afinal, de extrema necessidade e ainda assim insuficiente. Exatamente. E repare, durante anos, nós estamos há mais de uma década em que não há investimento no Serviço Nacional de Saúde. Não temos equipas completas, começa logo por aí, as equipas não estão completas, aparece-nos essa pandemia e o sino tocou a rebate e nós, mesmo sem equipas completas, nós atirámos-nos para a frente para salvar o maior número de portugueses com doença por Covid-19. Portanto, eu acho que essa união fez a força e fez, no fundo, de alguma forma, não nos sentirmos tão derrotados na trincheira, não é? Porque, efetivamente, quando nos morrem sucessivos doentes por dia, o número de doentes, mais de uma centena de doentes a morrerem por dia, repare, ir para um médico, nós nunca aceitamos esta morte, nós não aceitamos a morte, nós lutamos contra a morte e vamos muitas vezes sempre mais além para tentar dar tudo por tudo. E nós demos, nesta pandemia, tudo por tudo. Em qualquer idade, nós demos tudo por tudo e continuamos a dá-lo. Entretanto, neste contexto todo, com todo este dramatismo, com filas intermináveis de ambulância à porta das urgências, na Assembleia da República aprovava-se uma lei
que de alguma forma era no mínimo bizarro naquele contexto que estávamos a viver, que era aprovar a morte a pedido do doente, a eutanásia, como é conhecida. Sentiu que isto de alguma forma traía o trabalho em curso e todo este esforço que estávamos a ver e a assistir por parte dos profissionais? Repare uma coisa, no dia em que a lei foi aprovada, no dia, salvo erro, no dia 27 de janeiro, nós estamos no pico da pandemia. Nós tínhamos portugueses à espera nas ambulâncias para entrar nos hospitais. Nós estávamos a tentar ao máximo referenciar as pessoas naquelas ambulâncias para outras unidades de saúde, para tentar tratar aquelas pessoas, para tentar recuar a morte, para tentar travar a morte. E vem uma lei que, naquela noite, naquele dia, vem uma lei que nos diz que agora temos a injeção letal. A injeção letal não fez sentido, porque nós não podemos dar uma injeção letal no meio de uma pandemia. Nós estávamos a lutar e continuamos a lutar pela vida. E o que mais me chocou foi que umas horas a seguir, a mesma Assembleia da República, o mesmo legislador que legisla a injeção letal para o povo português, discute umas horas a seguir a vacina para os deputados. Portanto, a vacina para os deputados, a injeção letal para o povo português. Para o povo português em sofrimento. Não é? E isto na trincheira, não imagina o impacto que isto teve. Portanto, um impacto, mas afinal de contas, isto é um combate, nós estamos aqui a combater, mas isto é um combate desigual. Porque um lado combate a morte e o outro não. Percebe-se que há uma distância enorme entre quem legisla e quem está no terreno, ou quem legisla muitas vezes não tem o menor conhecimento sobre o que é que está a legislar? Não tem o menor conhecimento sobre aquilo que está a legislar. O que mais me choca neste momento com a lei da eutanásia é que, ao ler a lei, parece que há duas opções. A opção dos cuidados paliativos. Ora, os cuidados paliativos em Portugal não estão desenvolvidos. Nós não temos uma rede robusta em cuidados paliativos, mas quem lê a lei pensa que, efetivamente, Portugal tem essa rede de referenciação a cuidados paliativos já montada. Repare, nós em Portugal não temos equipas especializadas em cuidados paliativos em dedicação exclusiva. Porquê? Porque nós temos muito poucos profissionais formados nesta área. Eu só recordo que, a nível médico, não existe uma especialidade em cuidados paliativos. Existe uma competência em cuidados paliativos. Nós não temos normas nacionais da DGS de referenciação a cuidados paliativos. E depois, os portugueses, muitos deles têm concepções erradas sobre os cuidados paliativos. Normalmente, cola-se os cuidados paliativos à imagem, olha, já não há mais nada a fazer, eu estou perdido, eu vou morrer. Não. Na minha área, um artigo recentemente publicado no New England, em pessoas com doença pulmonar, mostrou claramente que as pessoas com cancro do pulmão, que têm no momento do seu diagnóstico, para além dos cuidados, dos medicamentos inovadores na área da oncologia, mas que têm no momento do diagnóstico uma consulta e um seguimento em cuidados paliativos, essas pessoas têm maior esperança de vida do que aquelas que ficam apenas e só tratadas pelos oncologistas. O que é que eu quero dizer com isto? É que os cuidados paliativos prolongam a sobrevivência. Isto são os cuidados paliativos modernos. E eu pergunto, em Portugal, quem são os portugueses que têm acesso, no momento da sua doença, a uma consulta, a uma equipa de cuidados paliativos? Portanto, o legislador sabe isto. Não há. Há uma minoria muito pouca de portugueses no Sistema Nacional de Saúde que têm acesso aos cuidados paliativos, mas a grande maioria dos portugueses não tem. Doutora Margarida Teixeira, sei que perante esta questão se sente de alguma forma agredida ou em causa aquilo que para si é o exercício puro da medicina, do ser médico, não é? O ser médico é duas coisas. É uma profissão que é a melhor do mundo. Nós estamos perante, todos os dias, o sofrimento físico, psíquico,
político, económico. E conseguimos, em equipa, com a medicina moderna, com aquela medicina que acompanha, com aquela medicina holística que vê o doente na sua globalidade, conseguimos tratar o sofrimento, aliviar as dores e dar dignidade às pessoas. Não há doentes perdidos. E na minha área, então, eu posso lhe dizer que a maior parte dos meus doentes o que querem é viver. Ninguém quer morrer. Ninguém. Ninguém quer morrer. As pessoas querem viver. E nós temos possibilidade de combater o sofrimento em equipa. Porque este sofrimento que a lei diz, o sofrimento intolerável, existe. Eu costumo dizer a mim mesma, só existe quando ninguém cuida, quando não há equipa, quando as pessoas estão isoladas, quando as pessoas estão em solidão, quando não têm recursos, quando não há recursos clínicos para abraçar essa pessoa em sofrimento. Então aí a pessoa é levada a um extremo e muitas vezes, no seu desespero, porque está sozinha, clama por eutanásia. Mas este pedido de eutanásia é extremamente pouco frequente nas pessoas com doença. É muito frequente, e os estudos mostram isto, este pedido é muito frequente em pessoas saudáveis. Mas nas pessoas doentes, o que nós notamos na clínica é que é muito pouco pedido. Repare, eu sou médica há quase 30 anos. Eu, na minha vida, só ouvi o grito da eutanásia, do pedido de eutanásia, uma vez. Portanto, isto é muito pouco frequente. Isto com cuidados sérios, eu digo sérios quando nós estamos lá com uma equipa especializada, quando nós estamos em permanência, em consulta, em telefone, quando a nossa vida, de facto, é vocacionada para apoiar, para tratar, então isto resulta, não é? Portanto, a escuta, o acompanhamento aborta os pedidos da eutanásia. Nós não precisamos de uma lei para a eutanásia. Nós precisamos de robustecer o nosso Sistema Nacional de Saúde nos cuidados paliativos. E nesta situação, partindo do princípio que a lei entra em vigor e é aplicada, depois, no exercício da sua profissão, ainda que salvaguardada pela figura jurídica da liberdade, da objeção de consciência, sente que de alguma forma ficou fragilizada na sua relação com o doente perante esta nova lei? Olhe, a base de uma relação médico-doente é a confiança. Eu, como médica, se alguma vez pensasse em administrar a eutanásia, administrar a morte a um doente meu, é evidente que eu sinto que estou a tocar ali num perigo muito grande. Porquê? Eu sinto medo, não tenho a menor dúvida, eu sinto medo. Porquê? Porque esse medo vai destruir toda a confiança que eu tenho, que o doente tem em mim, não é? E há relatos dos meus colegas holandeses que é necessário ler estes artigos científicos. Os meus colegas holandeses, houve muitos colegas e há colegas a favor da eutanásia, médicos, na Holanda. Mas hoje são os primeiros a vir a público, dizendo que sentem um fardo muito pesado por administrar a eutanásia cada vez mais aos doentes. Eles sentem uma grande pressão dos próprios familiares para administrarem a eutanásia a pessoas com variedíssimas doenças. A doutora Margarida Teixeira, é uma realidade muito, digamos, pesada esta e que não pode de forma alguma ser encarada com ligeireza, muito menos associada a progressos civilizacionais, como às vezes vemos por aí. Mas voltemos à questão da pandemia. Passou um ano. Hoje é uma médica diferente. O que é que músculo, digamos assim, ganhou com esta experiência? Já quase no final desta nossa conversa, perguntava-lhe então isto. Olha, hoje dou cada vez mais valor à escuta, a deixar falar a pessoa que está sentada à minha frente. Dou cada vez mais valor aos pequenos gestos, aos olhos, porque nós agora vemos os doentes e só lhes vemos os olhos, não é? Dou cada vez mais valor
Por exemplo, ainda hoje, eu tive um doente com dor severa, não é? que está em casa e que me liga à esposa a dizer que o marido tinha dor muito forte. E eu mandei vir o doente. E consegui tirar-lhe a dor, não é? E não há maior recompensa do que esta. Portanto, uma pessoa que tinha dor há muitos dias, não é? Vem, aplica-se realmente a terapêutica certa e o doente sai mais confiante, com um sorriso, com um sorriso no olhar. E isto faz toda a diferença, não é? Quer dizer, nós hoje, o que eu quero é chegar. Fazer com que cada português, e sobretudo da minha agenda, não esteja tão só. E que morra, mas realmente morra mais acompanhado. Eu cada vez interno mais pessoas. Porque ao menos eu sei que ali a dignidade é respeitada, as pessoas têm bons cuidados de saúde e vale a pena este exercício da medicina, não é? Chegar àqueles que mais sofrem, àqueles que neste momento eu vivo situações de pessoas completamente desesperadas, não só pela doença, como também pelo desemprego e pela falta de uma carência económica muito grande. E o médico é um sinal de esperança. A melhor forma de integrar o sofrimento é realmente rodeá-lo também de proximidade, não é? E de carinho das pessoas. Doutora Margarida Teixeira, muito obrigado por ter partilhado connosco aqui neste bocadinho, neste local bonito aqui diante de Coimbra, esta experiência que, sendo de um drama, também é de esperança e é também de nos mobilizar no sentido do outro. Muito obrigado. Foi o programa Eclésia que viemos fazer aqui a Coimbra nesta tarde. Muito obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.